Então, essa semana nós vamos ver a paixão de Jesus, aqueles momentos que ele passou no jardim do Getsemane, e não perder a perspectiva de que o que nós estamos estudando tem como objetivo não é ficar procurando pelo em ovo, mas encontrar realmente motivação para a gente olhar para Jesus e ver que recursos ele usou para superar todos os obstáculos que foram surgindo ao longo do caminho, que partiu do seu nascimento e chegou até a sua ressurreição. Nessa semana nós vamos ver então a paixão e ver o que estava envolvido nisso, né? Antes de olhar para isso com detalhes, eu queria que a gente desse uma olhada no texto de Isaías, que descreve com mais detalhes o que estava acontecendo com Jesus. E provavelmente nós vamos ter uma percepção melhor daquelas ocorrências no jardim do Getsemane. Quem é que pode ler o texto que está na tela, por favor? Então vou ler eu mesmo. Posso ler aqui, Vi? Vai lá. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com a transgressão, acho que eu pulei uma linha, os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento e discernimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, a gente tem que ter em mente que Jesus conhecia perfeitamente bem toda a palavra por algumas razões. Primeiro, porque ele tinha uma mente não contaminada pelo pecado, que, a exemplo do Adão antes da queda, era perfeita, né? Não tinha nenhuma dificuldade. A minha leitura disso é de que, digamos, que ele lesse um texto e conseguisse gravar aquilo na mente imediatamente. É como se ele tivesse um livro aberto. Não só isso, ele tinha sabedoria suficiente por conta da ação do Espírito para, além de ter o texto gravado na mente, por exemplo, como nós estamos vendo agora na tela, ele tinha acesso imediato a esses textos e a ação do Espírito e o exercício
que ele fazia do cotidiano, tendo a palavra como fundamento, ia fazendo com que ele tivesse entendimento cada vez maior das Escrituras. Por isso que aparece aqui embaixo, com a sua... onde é que está aqui? Ó? Com o seu conhecimento, eu coloquei, entre parênteses, a palavra discernimento, porque é uma das palavras em português que pode traduzir o que está escrito lá no original, mas é alguma coisa que ele ia o tempo todo desenvolvendo. É muito comum as pessoas acharem que Jesus exercia sua divindade dentro do corpo de Jesus, homem. Mas isso contraria aquilo que nós já vimos e temos insistido no texto de Filipenses 2:7, né? Ele era Deus, mas ele não usou atributos divinos para levar qualquer vantagem, para poder fazer qualquer coisa que o homem Jesus deveria fazer. Olhando para o texto ainda, na segunda linha está escrito lá, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Essa descrição de Jesus, eu vi algum comentarista fazer o seguinte comentário: Jesus não era bonito. Esse indivíduo, eu estou colocando só a posição dele, não tenho opinião formada sobre isso, mas eu suponho que isso nem seja muito importante, a não ser por aquilo que o mundo valoriza, né? Uma aparência imponente, uma aparência impositiva, uma beleza natural que agradasse aos olhos de quem quer que seja. Você não vê em nenhum lugar da Bíblia referência à beleza de Jesus, a não ser depois que ele ressuscitou. Então, aparentemente, isso também era um atributo humano que eu suponho que ele pudesse ser considerado um homem normal. Tinha outros atributos, né? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e homem de dor, e que sabe o que é padecer. E nós vamos ver, logo em seguida, uma das expressões, né, desse padecimento a que ele estava sujeito, por conta de fazer e de cumprir exatamente o trabalho que tinha sido proposto para ele, desde o passado eterno, e que foi sendo revelado para ele através das escrituras que ele tinha na mente e a ação do Espírito, o convencendo de que é ele que tem que cumprir da forma como está descrito. Então, ele, além de não ter moleza a vida inteira, né, começou a vida dele lá, logo depois que nasceu, com a família tendo que fugir para o Egito, eu imagino que ele deve ter passado por poucas e boas por conta de assédio do diabo. Não consigo deixar de me lembrar, nessa hora, do diálogo de Deus com Jó, né? E o que mais surpreendente naquele texto é que você vê que quem chama a atenção do diabo para Jó é Deus, e faz isso 2 vezes. E o diabo incita a Deus a fazer algum mal para Jó, e Deus não faz isso. Deus diz para ele, eu deixo ele no teu poder. Na primeira vez, Deus permitiu que ele tomasse tudo que Jó tinha, na segunda vez, até a saúde, mas estava limitado a não poder matá-lo. Então, a gente olha para Jó, aquele diálogo do diabo com Deus, e o efeito disso na vida de Jó, e pode olhar para a vida de Jesus naquela passagem que diz que ele, logo depois do batismo, foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. O texto, dali para frente, não fala que tipo de tentação, ou a que tipo de tentação Jesus foi sujeito. Mas eu suponho que tenha sido alguma coisa semelhante, simplesmente não está detalhado, porque o Espírito não achou isso importante para nós nesse momento, né? Continuando ali, ele sabia que ele ia carregar esse fardo, tomou as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
um pouquinho mais adiante, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Lembre-se, Jesus tinha esse texto em mente. Era isso que estava profetizado dele. Era isso que estava prometido nele. Então, você imagina você, na sua vida, tendo diante de você uma espécie de um relatório onde você vê aquelas coisas que vão suceder para você, e tem mais ou menos esse tipo de teor, né? Não tem céu de brigadeiro, não tem um mar tranquilo, né? É só tempestade. E a perspectiva cada vez mais clara de que você vai passar por um bom aperto, né? Está bem oprimido. Ainda mais, o texto diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E ele estava de acordo com isso, né? Diz mais a seguinte: a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E certamente era isso que o motivava, né? Mas o dia estava chegando. E nesse momento, onde Jesus está se dirigindo para o Getsemane, ele tinha isso em mente, era isso que ele estava enxergando. Tanto é que ele diz para os discípulos: vamos lá, chegou a hora, é agora, né? Imagina a gente conhecendo isso, né? Imagina aquele camarada que está... Claro que a comparação que eu vou fazer é incomparável, mas imagina o camarada que está percebendo que está chegando a vez, a morte está chegando, não tem o que fazer, e você tem que cumprir aquilo, né? Então, a angústia pela qual ele está passando, olhando da perspectiva desse texto e de outros que ele podia ter em mente naquele momento, era o suficiente para ele dizer, para ele estar... Opa, não está querendo obedecer aqui, espera um pouquinho. Ixi. Por que você não está? Está aqui. A perspectiva, então, do que ele estava vendo, e o texto, vamos olhar os 4 textos que tratam disso hoje, né, da paixão. Vamos começar pelo de Mateus. O texto diz o seguinte, né: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. E vou fazer uma pausa, só lembrar para você que, para momentos críticos, Jesus tomava o cuidado de levar 2 a 3 testemunhas. Já vimos isso na semana passada, estou vendo ele fazer isso novamente agora. E começou a entristecer-se, né? A palavra que foi traduzida por entristecer, ela está mais no sentido de afligir-se. Ele começou a ficar aflito com a proximidade daquilo que cada vez mais ia cair sobre ele, a partir, entre outros, do texto que nós acabamos de olhar. E a angustiar-se, né? A ficar cada vez mais ansioso. E então Jesus lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Eu vi, não estou estabelecendo nenhuma relação direta, mas eu estou me lembrando da expressão de Jonas, né? Quando ele está lá debaixo daquela plantinha, né? E você vai vendo naquele diálogo, e ele usa a mesma expressão: eu estou triste até a morte. E Jesus ali está procurando alguma solidariedade de amigo, de um humano semelhante, né? Fica aqui e vigia comigo. Aquilo que ia sobrevir a Jesus não ia mudar nada se eles estivessem ali ou não. Mas essa solidariedade de ter alguém que possa estar junto com você num momento de dificuldade, de aperto, de extrema dificuldade, nem isso, nós vamos ver logo a seguir, ele pôde desfrutar, né? Ninguém acompanhou ele na oração,
ninguém ficou ali do lado dele, ele não percebeu por mais de uma vez que nenhum dos seus discípulos sequer conseguia ficar acordado para poder sustentá-lo em oração. E aí ele estava orando, essa oração todo mundo conhece, né? Se possível, passe de mim esse cálice, não seja como eu, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos ver já um comentário disso no próximo slide. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, a busca dessa solidariedade, né? Então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E vai ter um outro comentário a seguir. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se segundo a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Provavelmente isso está acontecendo por algum tipo de influência demoníaca, mas o texto não dá nenhuma dica disso. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Imagina, você precisando de suporte, e as pessoas das quais você espera algum suporte, não só não estão dando nenhum, como estão dormindo. Quer dizer, você está solitário mesmo. Aquele é um momento solitário. Você não tem ajuda de ninguém. E ele tem essa consciência, estou sendo entregue nas mãos dos pecadores. Quando aparece aqui, naquele primeiro asterístico, né? Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres, ele está fazendo alguma coisa ali exatamente oposta ao que Adão fez no jardim. Lembra qual foi o desafio de Adão, do diabo para Eva? E que levou Eva a ser enganada e desobedecer, mas que entregou em seguida para o Adão, que sabia o que estava fazendo, aquelas palavras do tipo, você vai ser igual a Deus. Ele não esperou Deus fazer nenhum tipo de promoção, ele simplesmente lançou mão daquilo. Eu quero ser independente, não quero aquilo que o Senhor está me dando. O oposto a Adão no jardim, ele está dizendo, não seja como eu quero. Como humano, naquela hora, o que ele queria era se livrar daqueles sofrimentos que ele estava antevendo. Mas ele precisava obedecer. O oposto de Adão no jardim, né? O segundo 2 asterístico, ele fala assim, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E eu quero chamar a tua atenção para isso, né? Jesus tinha a mesma natureza humana de Adão antes da queda, e eu quero chamar a sua atenção para uma coisa que valoriza o trabalho de Jesus. Na sua natureza humana antes da queda, Adão podia pecar e pecou. Na sua natureza humana, semelhante a Adão antes da queda, Jesus, tentado nesse limite, podia e corria o risco de resistir. Porque se não fosse assim, seria uma peça de teatro. Se não fosse assim, seria uma mentira. Se não fosse assim, se não houvesse essa possibilidade, Deus estava fazendo o diabo de palhaço. E não é verdade isso. Jesus corria o risco de, não estando preparado, fazer uma escolha errada e nós sermos prejudicados. O que dá valor à escolha de Jesus é a sua obediência diante do risco de poder falhar. Você me seguiu até aqui? Você tem ideia? Está claro para você isso? Você consegue enxergar o valor do que ele fez?
através desse conjunto de raciocínio. Isso está escrito na Bíblia. O que muitas vezes a gente não consegue fazer é ajuntar esses pedaços e ver que isso faz sentido. Porque senão seria muito fácil. Eu vou tentar alguém que não pode cair. Vou tentar alguém que não pode cair diante da tentação. Então, por que ele tem esse privilégio e eu não teria? Né? O que dá valor é que ele trocou esse, vamos dizer assim, esse direito, porque Jesus poderia ter desobedecido e não tinha nada a colocar para ele uma penalidade como tinha para Adão. Para Adão era, se você desobedecer, morrendo, morrerás. Você vai morrer mesmo. No caso de Jesus, nós iríamos ser prejudicados. E ele se entregou, e isso dá valor. Mais uma vez, essa observação ao trabalho dele. Alguém fez algum comentário? Eu levantei a mão aí, o William, perguntando. Eu não estou olhando, desculpa. Eu não vou ficar olhando para a mãozinha levantada. Você pode intervir, por favor. Não tem problema não, William. Tranquilo. A minha pergunta, na verdade, é se esse texto aí não está falando, na verdade, dos discípulos, né? Que não. Jesus falando para eles para vigiar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sim. Ele está falando dele mesmo. Ele está pedindo a oração dos discípulos. Vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Isso é uma coisa. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E está falando dele. Ele sabe, nós vamos ver já um detalhe disso, ele sabe quem era a natureza humana. Por que ele sabe? Porque ele estava debaixo da natureza humana, semelhante a Adão antes da queda. E eu estou entendendo assim, que a concordância verbal aqui a concordância na frase eu corro risco, o meu espírito está pronto, mas corro risco. Entendeu? Eu sei que não é fácil. Mas se não for assim, isso não tem. Aquilo que Jesus fez perde valor. O valor está exatamente em ele prevalecer nessas circunstâncias. Onde o Adão original falhou e caiu, ele resistiu e superou. Me entende? Mais alguém? Eu sei que é difícil. A primeira vez é difícil. Mas, assim, vale a pena você considerar isso com tranquilidade. Se tem dificuldade, peça para o Espírito de Deus te ajudar a entender. Está pronto para te dar esse entendimento. Porque isso é o que de fato vai também trazer valor para você no entendimento e na valorização do trabalho que Jesus fez. Senão, tudo isso é uma peça de teatro. E aí não teria valor nenhum. Me seguiu? Sim, realmente, temos que pensar, refletir mais sobre isso, mas a minha dúvida era mesmo textual, né? Porque dava a impressão que estava falando dos discípulos. Exatamente. Olha, eu não tirei isso do meu bolso, não. Isso aí são coisas que você vai pegando um comentário aqui, um comentário ali, texto aqui, texto ali, vai ajuntando e vai fazendo sentido. O que não pode é você, de alguma forma, estar criando aí alguma heresia. Mas isso não tem, eu creio que não tem fundamento nenhum para ser considerado heresia. Outra vez, eu coloquei uma passagem aqui que nos remete a essa visão, que Jesus não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, aí antropos, é humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Embora ele tivesse uma natureza humana semelhante à de Adão antes da queda, aquilo tudo que ele estava fazendo e ia completar era debaixo da natureza humana. Ele tinha dificuldades. Se não tivesse dificuldade, aquilo não teria valor nenhum. Seria uma farsa. Ok?
Outra coisa, lá depois no Novo Testamento, em Hebreus, Paulo faz um comentário disso, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ao contrário, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Quem era o sumo sacerdote? Quem podia ser sumo sacerdote? Só um homem. Não era trabalho de anjo. Não era trabalho de nenhum agente celestial. Só o sumo sacerdote tinha autorização para fazer aquele trabalho, as ofertas que eram feitas ano a ano, o que estavam descritas ali no Torá. E ele está sendo chamado nosso sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas. Uma das coisas que ele foi tentado é isso aqui que nós estamos vendo nesses textos, da paixão. A nossa semelhança, quando ficamos aflitos por alguma coisa, ansiosos, e outras tantas. Alguém já me perguntou, acho que só para chatear, né? Mas Jesus se sentiu atraído por alguma mulher? A minha pergunta é por que não? Jesus já se sentiu alguma vez atraído por levar alguma vantagem, aproveitar alguma riqueza, né? Aproveitar alguma coisa daqueles que ele servia, né? Através dos seus milagres, tirar algum proveito pessoal? Eu imagino que sim, porque o texto está falando isso. Mas sem pecado. Ser tentado é uma coisa, ceder à tentação é outra coisa. E nós temos que ter isso cuidadosamente em mente para não perdermos essa perspectiva. Pensa numa coisa, de acordo com Campbell Morgan, é um comentarista do século retrasado, 1800 e alguma coisa, 850. Segundo o Campbell Morgan, a verdadeira santidade não é a incapacidade de pecar. Estamos falando disso. Mas a capacidade de não pecar. Legal, né? A verdadeira santidade não dá libertação da tentação, mas nos capacita a vencer a tentação. A verdadeira santidade não dá infalibilidade de julgamento. Eu penso sempre corretamente, mas intensa e honesta busca da sabedoria do alto. Não é o que eu acho, mas é o que eu entendo que é a vontade de Deus. E é sábio quem faz a vontade dele. A verdadeira sabedoria, a verdadeira santidade não se trata do livramento das fraquezas da carne. Você continua sujeito àquelas fraquezas, mas triunfo sobre a aflição corporal, especialmente depois da queda. Né? Para nós, isso essa facilidade é terrível, né? Mas estamos sujeitos. Se ele não tivesse sujeito para ser nosso exemplo, não teríamos referência nenhuma. A verdadeira santidade não dá isenção, nos garante a isenção de conflitos, mas ela nos garante a vitória no meio de conflitos. Nós temos que fazer escolhas e elas têm que ser boas escolhas. O fruto dessa santidade é você ter garantida a vitória no meio desses conflitos, né? Baseados em princípios da palavra de Deus. Ela não nos dá a liberdade da possibilidade de fracassos, mas a capacidade de impedir a queda num fracasso. Poder resistir, poder chegar a um bom termo. Lembra do Jó. O que ele sofreu, os fracassos a que ele foi sendo submetido. E nós podemos ali, no caso de Jó, ainda dizer, mas ele não tem culpa, foi Deus que permitiu. Foi Deus que permitiu. Mas se Deus não tivesse permitido a Jó passar por aquelas experiências, nós não teríamos o exemplo dele para nos inspirar. Não o fim do progresso, mas a liberdade, a libertação de ficar parado, de ficar imóvel. Agora nós vamos fazer
a mesma coisa olhando para um outro texto, que trata da mesma coisa e praticamente tem as mesmas palavras que descrevem o que estava acontecendo. Eu só vou ver com vocês, porque isso dá uma visão como se fosse do tipo uma visão de frente, uma visão lateral, uma visão de cima, e nós vamos contemplar isso tudo, como se encaixa e ver se a gente não perde ou se a gente pode ganhar alguma coisa. Então, o texto fala assim: foram ao lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Uma perspectiva diferente aqui. Deus, se for possível, se tiver uma alternativa, né, lança a mão dela. Eu me sinto desconfortável, eu não estou gostando do que eu estou vendo. E ele estava enxergando coisas que os textos conhecidos até ali não davam muita clareza para a gente, como para muitos de nós ainda não dá, né? O que ia significar ficar sozinho naquela cruz, por exemplo? Não eram os xingamentos e o desprezo. O texto que nós lemos lá de Isaías diz que ele, como ovelha muda, não abriu a boca debaixo de todo aquele sofrimento, daquela selvageria que fizeram com ele, que arrancaram até pedaços da carne dele, com aquele chicoteamento. Não foi isso que fez ele abrir a boca e colocar qualquer queixa. Se você pega o texto de 2 Pedro 2, quando trata de Jesus, diz que quando ele era insultado, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você já pensou nisso? É dessa forma que ele estava procedendo, que ele ia enfrentar essas dificuldades. Vigiai e orai para que não entreis, né, em tentação, para não serem dominados pela tentação. E ele está falando, é outro assunto. Não é o problema da tentação dos discípulos. O problema é que eles abandonaram Jesus. Quem estava, de fato, passando por dificuldades, tanto é que está expressando isso, é Jesus. Ele repete aqui a mesma frase. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, de novo, aquela sequência de percepções por parte de Jesus de que os camaradas estavam deixando ele sozinho porque estavam dormindo, né? Vou repetir aqui de novo aquele texto que nós já vimos aí atrás, que ele antes, né, como sumo sacerdote, penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso ele pode ser o nosso exemplo. Textos que estão relacionados com isso, né? Já vimos isso um pouquinho antes. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, para não ser dominado. E ele está falando de novo que a carne é fraca. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Já vimos antes aqui, ele sabia o que era a natureza humana. E uma coisa que ele ensinou logo no início da sua pregação, quando ele ensina a orar, um dos trechos daquilo que ele está ensinando os discípulos a orar e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está pedindo, Senhor, Pai, não me deixa cair agora. Não me deixa cair na tentação de querer resolver o meu problema. Eu sei que eu não vim aqui para fazer a minha vontade, eu vim aqui fazer a tua.
Existe um propósito naquilo que foi tratado lá no passado eterno. Ele tem que se cumprir em mim. Não tem alternativa. Não nos deixe cair em tentação. Quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por apertos, por perrengue, quando as coisas parecem que estão caindo na nossa cabeça, qual é a nossa tentação imediata? Né? Dar um chute em tudo, chutar o pau da barraca, fazer aquilo que aparentemente pode nos livrar, ainda que seja mais mal. Mas olha, a palavra é, nessa hora, não nos deixe cair em tentação. Vão aparecer tentações de toda ordem. Tentação de roubar, tentação de matar, tentação de adulterar, tentação de fazer um monte de coisas que são reações naturais de um ser humano diante de dificuldades. Mas dentro daquilo que Jesus nos ensinou a orar, e é o que ele está fazendo nessa hora, não nos deixe cair em tentação. Me dá o suporte. O teu Espírito tem que me ajudar, tem que intervir em mim para que eu não ceda a essa reação humana, né? Outra passagem, ele diz, venha o teu reino. Logo em seguida, faça-se a tua vontade. Não é a vontade que eu tenho de me livrar disso. E ele está sendo fiel àquilo que lhe ensinou. Você está vendo como é legal a gente olhar dessa perspectiva, né? Alguém que ensina alguma coisa e faz aquilo que ensinou. Não é como a maioria dos sábios que a gente tem, né, ao nosso redor, no mundo inteiro, que ensina a fazer uma coisa, mas na hora do aperto faz outra. Outra vez, o mesmo texto. Ele é o sumo sacerdote que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Só estou relembrando. Vamos ver esses textos falando de Jesus como o Filho do Homem. E ele, quando se refere a ele mesmo, nesses textos, o que ele está dizendo, o que ele está pondo em evidência é o Jesus humano, não é o Deus. Se o Deus Jesus interferisse ali, tudo aquilo não valeria nada, tudo aquilo seria arruinado. O texto de Filipenses 2:7 anularia toda a obra de Jesus, né, por ter lançado mão de alguma coisa que não era legítimo para concluir aquele trabalho. A minha pergunta, e eu queria que você gastasse aí 20 segundos pensando nisso, né? Por que será que Jesus não fugiu? Ele estava vendo os camaradas chegar. O texto diz que eles vinham com porretes e com tochas. Deviam fazer barulho, era muita gente. Aquele rumor de pessoas chegando, subindo, e o clarão de algumas tochas. Ele sabia que aquilo estava acontecendo. Você tem alguma ideia de por que Jesus não fugiu? Bom, você já tem elementos para responder isso. Por que Jesus não fugiu? Ele já sabia o que tinha que acontecer, que ele tinha que cumprir a missão dele desde sempre. Exatamente. Podia ter fugido. Lá no comecinho do ministério dele, quando ele está na sinagoga, ele lê aquele texto de Isaías e diz, no fim da leitura do texto, hoje se cumpriu essa profecia. Logo em seguida, o pessoal lá, os fariseus e aquele pessoal que estava na sinagoga, ficaram irados com ele, levaram ele para a beira de um precipício para jogar ele de lá, para matá-lo por uma queda. E diz que quando chegou naquele lugar, Jesus saiu passando no meio deles e ninguém o deteve. Eu não sei o que Jesus fez naquela hora, mas eu sei o que aconteceu. Ninguém conseguiu pôr a mão em Jesus. E eu acho que Jesus já tinha uma boa noção, né, de todo esse complexo que nós estamos tratando aqui, do que envolvia o sacrifício dele. Jesus não veio para ser apedrejado.
Jesus não veio para ser morto por uma espada, por uma lança. Jesus não veio para ser jogado de um precipício. Jesus veio para morrer naquela cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Era lá que ele tinha que cumprir. E tudo aquilo que tinha uma orientação diferente de passar por lá, não ia ser atendido. Jesus não fugiu, porque não era essa a oportunidade. Perdão, não era esse o objetivo. O objetivo era seguir. Eu não sei por que alguém lá no meio daqueles malucos não teve vontade de dar uma facada nele ou coisa dessa natureza, mas o fato é que ele conseguiu caminhar na direção do projeto original de Deus. E para poder fazer isso, ele teve que exercitar aquela obediência. Em seguida, nós temos o texto de Lucas, que trata da mesma coisa, só que Lucas é bem mais sucinto, e Lucas é o único dos evangelhos que faz uma observação que não está em nenhum dos outros três. Esse trecho que está aqui em negrito, né? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, não se faça a minha vontade, sim a tua. E aí, entre colchetes, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo em terra. Esse texto não está nos originais, nem de Lucas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o texto daqui? Não. O texto está aí. Mas será que esse texto está autorizado? Para mim, olhando da perspectiva que eu estou olhando, o texto que está na Bíblia é o texto que tem que ser considerado. Um dos elementos, um dos fundamentos de hermenêutica é que nós sempre devemos procurar entender, ou podemos acrescentar, é um risco, a palavra interpretar um texto, sempre a primeira coisa, a primeira alternativa é da perspectiva literal. Ou seja, eu não tenho que procurar alegorizar nada antes de procurar entender literalmente. E entre outras coisas, e eu vou confiar na provisão do Espírito Santo, na palavra de Deus, e entender que se esse texto está aí, é porque ele tem que estar aí. Não importa que os outros apóstolos não fizeram esse registro. E você vai ver daqui a pouquinho que o de João, então, é pior ainda. Tem coisas que João nem aborda dos outros. Por exemplo, João não fala do Getsemane. É como se João tivesse dado um salto ali, né? Mas na medida em que esse texto está aqui, e apareceu um anjo do céu que o confortava, estando em agonia, orava mais intensamente, eu posso imaginar que isso seja, sem prejuízo de nada no entendimento desse texto, eu posso imaginar que isso foi uma provisão de Deus para aquela solidão a qual ele estava pedindo para os discípulos estejam comigo em oração. Ninguém ali se dispôs a estar com ele, e o Senhor proveu para ele um anjo que o confortava. O que o anjo falou para ele não está registrado e eu não consigo especular. Mas o anjo foi mandado ali para conforto dele. Nós já estudamos no passado, teve uma série, acho que foi em 2010, 2009, teve uma série na igreja, se vocês procurarem lá nos grupos de interesse dados no passado, tem acho que tem 8 aulas sobre angelologia, um curso que o Mark Ellis deu quando estava na nossa igreja. E é impressionante o que tem de manifestação angelical autorizada por Deus, provida por Deus para socorro das pessoas. Então, e nós vamos ver mais para frente, em outros textos que ainda vão vir, que isso é uma possibilidade.
E eu não vou negar essa possibilidade, ainda que não apareça nos outros 2 evangelhos que nós vimos até agora. É possível um anjo do céu ter vindo para confortá-lo. Isso pode ter acontecido com ele no tempo que ele estava no deserto, naquele jejum de 40 dias. E o texto diz que, estando em agonia, orava mais intensamente e que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Em alguns depoimentos, né, na área de medicina, que entendem, né, que testemunham que, debaixo de determinadas condições de pressão, de ansiedade, de tensão, de opressão, a coisa mais comum é você começar a suar feito louco, né? Mas algumas pessoas podem chegar a ter partes do seu suor contaminados não, misturados com sangue por conta de a tensão ser tão grande que rompe alguns vasos sanguíneos que estão debaixo da pele. Isso eu consigo olhar e, se de um lado conforta que um anjo do céu, se for necessário, está disponível para nos confortar, e que a intensidade daquela agonia de Jesus fez com que ele chegasse a suar sangue. Tal era a pressão que ele estava sofrendo. Essas coisas a gente precisa olhar, e, de novo, elas são que nem medalhas no peito do general que ganhou a batalha. Cada uma delas é uma referência importante para nosso suporte, de nós sabermos com o que nós podemos contar. Essa experiência de Jesus é um exemplo dos mais gritantes de que nem sempre Deus atende o nosso pedido. E ali ele estava negando um pedido do seu filho amado, no qual ele se comprazia. E ele tinha declarado isso já antes. E o fato de não ter sido atendido é porque Deus tinha em mente o que deveria ser feito e não o que era mais conveniente fazer naquela hora. Porque convinha que aquele por causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado através de todos esses sofrimentos. Ele foi ganhando mais valor naquilo que ele estava fazendo por meio dos sofrimentos. E nós temos que ter isso em mente. Nós podemos passar por sofrimentos semelhantes. Quanta gente à nossa volta aí morrendo por causa de Covid. Quanta gente passando por angústias, passando por sofrimento por conta da perda de amigos e parentes queridos, né? E outras complicações que advêm muitas vezes de uma morte prematura, faz com que a gente sofra, mas precisamos entender que, a exemplo de Jesus, nós também podemos passar por esse tipo de aperfeiçoamento. Não podemos ficar reclamando de Deus. Deus sabe o que está fazendo. O texto está nos lembrando que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Você consegue entender que Jesus aprendeu obediência? Qual é a evidência de que ele aprendeu a obediência? Nós temos duas coisas para olhar aqui. A primeira foi a disposição dele ao dizer: não faça a minha vontade, mas faça a tua. E a segunda é porque ele apresentou essa obediência na conclusão desse trabalho que ele realizou na cruz. Pode parecer estranho, mas ele aprendeu obediência, ainda que fosse no fim da sua vida. Um desafio para a gente.
No meio da crise, nós estamos sendo lembrados, né? Oração. E nós podemos e devemos também fazer oração preventivamente para a crise. Eu posso olhar para a minha vida e ver pontos em que eu sou falho, ver pontos onde eu tenho dificuldades de atender princípios da palavra de Deus e pedir para que o Senhor me ajude a superar isso e apresentar honestamente diante dele essas coisas que ele já sabe a nosso respeito, mas ele quer que a gente reconheça. E, tenha em mente que esse aprendizado, às vezes, passa pela dor. Agora, você pode até se esquivar da dor, mas vai perder o benefício de crescer em sabedoria. Essa menção, então, do texto que fala de suor de sangue, aparece apenas em Lucas. A menção do anjo que o confortava aparece apenas em Lucas. E vamos ver aqui agora o texto do último evangelista, né, o de João. Você vai ver que o texto praticamente não leva em conta muito do que foi tratado pelos outros 3 evangelistas. João está olhando de uma outra perspectiva. No mesmo instante, a visão do João foi que tendo Jesus dito essas palavras, saiu justamente com os discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, é o Getsemane. Alguns comentaristas dizem que foi o mesmo percurso feito por Davi quando ele se convenceu da traição do seu capitão e da perseguição que ele ia sofrer depois por conta do Absalão. Fez o mesmo trajeto. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declareis que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que Deus me deu? Um pouco mais adiante, Pilatos vai estar interrogando Jesus, e Pilatos diz para Jesus: você sabe que eu posso mandar te libertar, ou eu posso te mandar para a cruz? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus? Lembra? Nenhuma autoridade se teria sobre mim se de cima não tivesse sido dado. Jesus reconheceu a autoridade de Pilatos e se submeteu a esse abuso de autoridade. Nós vamos ver a semana que vem que os julgamentos, todos os julgamentos, inclusive esse por parte de Pilatos, todos foram uma falácia, foram uma mentira, foram falsos, né? Mas Jesus estava reconhecendo ali. Ele podia ali se rebelar. Como é que ele vai se submeter a um camarada que era desonesto, alguém que era corrupto, alguém que só tinha perspectiva de benefício pessoal, da forma como ele fez, a não ser que ele tivesse a consciência plena de que a autoridade que Deus concedeu a Pilatos era para Pilatos poder encaminhá-lo como encaminhou.
Porventura não beberei o cálice que o Pai me deu? Tudo injusto, uma sequência de coisas que ele poderia ter interrompido por direito a qualquer passo, mas ele se propôs a cumprir integralmente. Quando a gente olha no texto e vê aquele sabendo ali, ó, em vermelhinho, todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, a primeira impressão que a gente tem, a primeira tentação que a gente tem de entender esse texto é assim: mas Jesus é Deus, ele saberia disso. Mas outra vez, Jesus não lançou mão de atributo divino. Esse sabendo, oída, né? O verbo grego oída, significa perceber com os sentidos. Ele pôde ler no passado, ele pôde ouvir em conversas com outros fariseus, e teve essa oportunidade. Lembra quando ele era garoto e ficou no templo enquanto os pais viajavam? E o texto diz que eles se admiravam dele porque ele estava fazendo perguntas que eram complicadas de responder. E aqueles fariseus se admiravam dessa agudez dele. Ele não estava ensinando ali, ele estava aprendendo. E esse conhecimento e essa sabedoria que foi sendo acumulada fez com que ele percebesse com os sentidos, através do que ele tinha guardado na memória, dos ensinamentos e assim por diante, a sequência dos fatos. É por isso que ele fala nos outros textos, não, o pessoal está vindo aí, agora você entregue na mão dos pecadores. Fazia parte, não era novidade. É por isso que ele tinha pedido para os dois, no evangelho dos dois primeiros evangelistas, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele estava ali para cumprir. E quando Jesus pergunta para eles, a quem buscais? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles, e quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Você consegue imaginar isso? Os caras vieram prender Jesus, cercaram ali. Quem é que é o Jesus aqui? Sou eu. E os camaradas que vieram prenderam, todos caíram por terra. O que significa isso? Alguém pode ler, por favor, o Salmo 22, 7, que está escrito aqui embaixo? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Quando eles perguntaram quem era Jesus, ele disse, sou eu. Olha que coisa interessante. Recuaram e caíram por terra. Você não vai ver no Salmo 27 uma referência de que isso era uma profecia, mas eu consigo enxergar assim, essa ligação de alguém lá no Salmo 27 descrevendo uma perseguição. Falei 22? Está errado, Salmo 27, 2. Mas até detalhes dessa natureza se cumpriram ali. E Jesus, para se cumprir a palavra que dissera, intercedeu, interviu para que nenhum dos seus discípulos fosse preso ou maltratado, para atender um outro texto das Escrituras. Não perdi nenhum dos que me deste. E aí ele faz, por conta da reação do Pedro, que de repente podia ter botado tudo a perder. Imagina, o cara arranca de uma espada, arranca a orelha corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Imagina a encrenca que podia ter dado, né? Com aquele monte de gente armado ali. Mas, por intervenção, provavelmente do Espírito, aquilo teve tempo um tempo de recuperação que permitiu Jesus ir lá e fazer esse milagre da reconstrução da orelha do Malco e deixar as coisas seguirem o seu curso. Ainda, né, que o diabo tivesse lançado mão
através dos discípulos de Jesus, para frustrar aquele plano. De repente saía uma confusão generalizada e Jesus tomava uma facada. Eu acho que essa possibilidade nós já olhamos algumas vezes no passado e vou recordar para vocês agora. Jesus estava disse numa oportunidade: a minha vida ninguém a toma, eu a dou e tenho autoridade para recuperá-la. Ainda que alguém quisesse jogar ele do precipício, ainda que quisessem apedrejá-lo, ainda que essa confusão aí virasse um conflito onde todo mundo ia dar facada e espadada em todo mundo, isso não iria acontecer. Porque o que estava predeterminado para acontecer é que ele completaria o seu trabalho na cruz e ele estava disposto a encaminhar nessa direção. João não relata aquele sofrimento de Jesus, nem fala do sangue, do suor de sangue, nem fala da solidão que ele foi imposta por conta do sono dos seus discípulos, nem coisa nenhuma. Por que o João faz isso? Não sei. Tenho a menor ideia, mas João não faz. Né? Aquela palavra oída, né? Jesus conhecia perfeitamente as Escrituras, por causa da sua natureza sem pecado, que era capaz de ler alguma coisa, gravar o que foi lido, e assistido pelo Espírito poder tomar boas decisões com relação ao que estava aprendido lá. O contraste disso era Eva, que demonstrou claramente lá no jardim que ela não conhecia a palavra de Deus corretamente. Lembra quando o diabo conversa com a serpente, conversa com ela? Pergunta, não é assim que Deus disse, você não pode comer de nada? Ela começa bem, ela fala, não, Deus fala que nós podemos comer tudo, mas da árvore que está no meio do jardim, e aí já começou o primeiro erro, a árvore citada no meio do jardim não é do conhecimento do bem e do mal, era a árvore da vida. Pode até ser que a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse perto, mas aqui, o que está mencionado ali era a árvore da vida. Primeiro errinho. O segundo é que aquilo que Deus falou para Adão, se você desobedecer e comer, ele usa uma expressão, morrendo morrerás. Era uma forma intensa de sublinhar fortemente que vai morrer e que, embora não fosse uma experiência que eles tivessem, da qual eles tivessem alguma experiência, né, acumulada, era forte o suficiente para ser, por conta de ser Deus quem tinha falado, de ser observado. Ela colocou alguma coisa tipo, você vai morrer, assim, bem mais suave do que Deus fez. E quando ela fala que a árvore que está no meio do jardim, você não vai comer desse fruto, nem tocar nele, ela acrescentou, nem tocar nele. O texto para o Adão era, certamente morrerás. É uma certeza, era uma garantia de que você vai morrer. O texto que a mulher acrescentou, está aqui, nem tocareis nele, para que não morrais. Tirou a certeza, deixou só o final. Aí a serpente arrumou um espaço para enganar. É certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer, vão te abrir os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vendo uma percepção natural, que nem o oída que nós vimos agora há pouco, que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tudo isso aqui era perfeito. Tomou do fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. Ela foi enganada. Lá na frente, Timóteo vai dizer isso para a gente. Mas o Adão comeu consciente. Aquilo que Jesus poderia ter desfrutado. Eu não quero passar por essa experiência. Eu quero pegar o atalho. Não é justo passar por isso. Pela obediência de Jesus, nós fomos salvos. Não foi uma experiência derivada de
alguma coisa ao acaso. Jesus fez exatamente aquilo que Adão, numa circunstância semelhante, decidiu desobedecer. E aí, na semana que vem, nós vamos ver os 6 julgamentos de Jesus. Um negócio muito interessante por conta uma série de detalhes, né? Nesse vai e vem de Jesus para a casa de Caifás, depois para a casa de Anás, depois para o Pilatos, depois volta para o Caifás. E ali tem um monte de detalhes que, de novo, são esclarecedores da disposição de Jesus de atender aquilo que tinha sido combinado com o Pai lá desde o passado eterno. Podemos parar por aqui? Então tá bom, beleza aí. Alguém tem alguma pergunta? Se tem, pode abrir o microfone e falar. Não? Ô, Júlia, você pode nos despedir em oração, então, por favor? Sim. Pai eterno, Deus bondoso e amado, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, pela tua misericórdia que tem nos acompanhado até aqui. Agradecemos pela exposição da tua palavra. Se convide ao longo dessa semana, Senhor, para que semana que vem possamos aprender mais, se o Senhor assim permitir. Guia-nos, protege, guarda os nossos dias, ó Deus, para que a gente honre e glorifique a Ti. Eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém.